Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Empreendedorismo. Hoje, inaugurando a segunda temporada, o primeiro episódio de 2024, o tema não poderia ser outro: cibersegurança. E para isso, pessoal, claro que convidamos aqui super especialistas renomados, que representam inclusive grandes empresas, grandes instituições, para trazer aqui muito conteúdo no nosso bate-papo para vocês, empreendedores e advogados que nos acompanham. Bom, mas antes de mais nada, antes da gente começar o bate-papo, eu tenho que fazer uma fala especial para o nosso primeiro episódio aqui do ano, da segunda temporada. Então, quem está nos assistindo agora, com certeza vai estar vendo aí algumas imagens. A gente acabou de brindar, o que para nós é uma fase muito legal, muito gratificante, muito especial, porque o Conexão Empreendedorismo ele começou de um bate-papo, uma brincadeira com alguns clientes que queriam compartilhar um pouco essas nossas conversas informais que a gente tinha, porque a gente sabia que poderia gerar conteúdo muito relevante para outros empreendedores e para outras pessoas que atuam na área. Então, hoje, salvo engano, é o 38º episódio, então mais de um ano gravando aqui, e para nós é um orgulho estar nesse marco, e iniciar a segunda temporada com um viés um pouco diferente. A gente, no ano passado, trazia empreendedores ou empresas e focava na trajetória deles e nas histórias que eles tinham vivido, nas experiências. E agora a ideia é a gente pensar temas de grande relevância para o mercado e trazer especialistas para a gente debater e formar também uma consciência sobre o tema que às vezes ainda carece muito. Então, um brinde ao Conexão Empreendedorismo e ao início da nossa segunda temporada em 2024 e que seja de muito, muito sucesso. E se o canal tem o sucesso que tem e chegou onde chegou, foi graças a pessoas tal como vocês que participam, doam o seu tempo para quem está nos assistindo. Então, muito especial esse episódio, muito especial estar aqui com vocês e vamos em frente. Bom, agora vamos lá. Doutora Tatiana, minha colega, também advogada, PhD no tema. Então sintam o nível da nossa discussão. O peso. Tá? O peso. Então, pessoal, doutora Tatiana, seja bem-vinda aqui e muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigada, boa noite. Gostaria de agradecer o convite. É um prazer imenso estar aqui, de verdade. Acho que a conversa vai ser muito interessante, E me apresentando para vocês, então, já que vocês não me conhecem, só o Caio me conhece, meu nome é Tatiana, eu sou formada em Direito pela PUC, sou advogada, fiz mestrado na Universidade Tecnológica do Paraná, em Governança e Políticas Públicas, e daí comecei a cibersegurança, efetivamente, no meu doutorado, que foi na Universidade de Twente, na Holanda. E eu era formada em Direito, não tinha a menor noção sobre cibersegurança, foi em 2017, e daí eu comecei essa minha trajetória e me apaixonei e hoje advogo pela causa, basicamente, assim. E trabalho também com a LGPD, enfim, e estou muito animada para a gente bater um papo aqui. Muito legal, Tati. Então, obrigado de novo por ter aceito o convite. Sim. E com certeza tem muito a nos ensinar aqui, a compartilhar conosco. E agora, Adolfo, especialista e atuante na prática sob o nome da KPMG em cibersegurança. Então, Adolfo, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui conosco e dividir tanto conhecimento prático e de causas que você tem e vivencia na instituição, e com certeza vai ser um bate-papo muito bom, porque eu acho que cada um aqui da mesa tem pontos de vistas distintos sobre o mesmo tema, sobre o mesmo aspecto, então eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor e muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, eu agradeço o convite, confesso que a gente fica bastante feliz em poder participar, colaborar, e a gente dá os parabéns pelo canal, por 38 episódios que vocês estão executando, realizando.
esse tipo de empenho de vocês enaltece e eleva o nosso cenário local com a preocupação em compartilhar conteúdos relevantes a um público especial. Então, meus parabéns para vocês, parabéns pela estrutura que vocês têm aqui. É sensacional, tá? Vocês estão de parabéns mesmo. Me apresentando, né? Eu sou o Adolfo, estou aí como gerente sênior na KPMG, atuando lá quase há 5 anos já. Para nós é um prazer trabalhar com privacidade, cibersegurança. Entrei no tema cursando Direito, né? Fiz até o 6º período na FAI, tive a oportunidade de entrar na KPMG para trabalhar com projetos de privacidade, me apaixonei, precisei dar uma pausa num sonho, mas me apaixonei e é uma expressão, uma frase que eu gosto de usar quando falo do meu trabalho, que até hoje eu acordo todos os dias com a mesma alegria do primeiro dia que eu entrei na KPMG. Porque a gente entende que é importante para as empresas, a gente está falando de algo relevante, então para nós é fantástico trabalhar com cibersegurança, é um tema apaixonante. Porém, acima de tudo, né, o meu maior esforço, o meu maior empenho, a minha maior alegria é ser o paizão do Matheus e da Beatriz. Essas são minhas joias preciosas. Muito obrigado. Imagina, Adolfo, obrigado por estar aqui conosco e obrigado por dividir também esse lado pessoal que, assim, às vezes quem está do outro lado, e às vezes até a gente mesmo esquece, né, o quanto é importante esse nosso lado humano, a pessoa que está por trás do profissional e o quanto a gente sacrifica dessa área da nossa vida para desenvolver o nosso trabalho, a nossa pesquisa, enfim, e estar aqui trazendo conteúdo para quem está lá. Então, maravilha, guarda joias preciosas aí, que isso aí é muito importante. E eu não poderia deixar de mencionar a minha querida sócia, companheira nas aventuras com clientes, em desenvolvimento de contratos e operações. Está aqui conosco, Vanessa. Obrigado por ter aceito também o convite para ser minha co-host aqui, né, Vanessa? Obrigado. Eu que agradeço, cara. É uma honra estar aqui hoje, especialmente com a Tati e com o Adolfo, que são especialistas realmente no tema. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer que eu desejo ao Conexão Empreendedorismo não só muito sucesso, mas como o Adolfo falou, que seja mais uma temporada realmente de muito conteúdo legal e que possa ajudar aí tantas pessoas que nos assistem. Legal, boa. Então vamos começar. Primeiro ponto aqui, estamos até com uma pauta de tantos itens legais que nós temos aqui para discutir, mas eu acho que o começo é situar, né, para quem ainda não tem tanta proximidade com o tema, qual que é o panorama, qual que é o cenário que a gente vive hoje sob o ponto de vista de cibersegurança. Eu havia comentado também aqui já nos bastidores que nos últimos 6 meses nós tivemos vários clientes nos procurando com incidentes relevantes relacionados à cibersegurança em suas empresas, desde questões apenas relacionadas a dados, quanto questões financeiras também de alta relevância e que poderia fazer com que a empresa encerrasse as operações caso a gente não atuasse de maneira ostensiva no momento do incidente, né? Ou até mesmo preparando para que futuramente eles possam mitigar de uma maneira mais tranquila. Até porque a gente sabe também, é muito dito aqui entre nós aqui, que aquela grande frase do passado, quando isso acontecer, né? Se vai acontecer. Não, vai acontecer. É algo certo que eventualmente tem que até ser provisionado, né? E não mais cogitado ser, né? Então eu acho que a gente começa o nosso bate-papo situando o nosso público do panorama atual, né? Compartilhando aqui o que a gente vem vivendo, né? Então, Tati, fique à vontade. Sim, eu até proponho, para a gente começar a nossa discussão, falar o que é cibersegurança, né? Excelente. E por que esse tema é relevante, né? Porque a gente do direito, quando a gente vai estudar direito, sempre tem aquele... esse conceito é pacificado, esse é majoritário, enfim... E estudando com ciência da computação não é muito bem assim, né? E ciência da computação e cibersegurança tem diversos conceitos e é um debate muito grande, vai depender do país que você vai lidar, vai depender da organização, então é interessante a gente delimitar também o que a gente vai discutir hoje, né? E não sei se o Adolfo vai concordar comigo, fique à vontade para discordar se meu conceito for errado ou se eu não se aplica. Imagina, né? PHD, né? Quem que vai discordar? Mas
diria que, até para as pessoas que estão nos escutando e nos vendo, cibersegurança, então, é a proteção de as entidades lógicas que a gente fala, né? São as informações e os dados, e as entidades físicas, que seriam as infraestruturas, né? E que infraestruturas são essas? Também não existe pacificação, então pode ser o hardware, pode ser o cabo, pode ser as tais das infraestruturas críticas que a gente vai falar hoje, né, que são infraestruturas que o Estado elege como as mais importantes, enfim. Então, dentro disso tem essa proteção, né, e contra as ameaças cibernéticas, que são cybercrimes, cyberataques, que assolam o Brasil de uma forma muito grande, né? Então, o Brasil está sempre nos tops, nos rankings, como os países que sofrem mais ameaças cibernéticas, como, por exemplo, o phishing, por exemplo, outros tipos de cybercrime, enfim. Acho que você também trouxe alguns dados em relação a isso, né? Trouxe alguns dados referentes ao panorama hoje que a gente está vivendo, mas antes de compartilhar os dados, né, eu gosto de usar muito a expressão de Bauman. Zygmunt Bauman. O que Bauman tem a ver com cibersegurança? Sim. Tudo a ver. Porque ele, como sociólogo, ele trouxe a questão da sociedade líquida. Não é mesmo? Onde que as relações, elas se desfazem, né? Elas escorregam pelas mãos, dado alguma coisa muito simples que acontece, alguma interferência. As relações humanas, elas estão muito fragilizadas. E o que tem a ver com cibersegurança? A gente está falando de reputação líquida. Né? A empresa que hoje sofre aí um incidente relacionado à cibersegurança, ela tem a reputação dela que pode escorregar de anos, 30 anos, 50 anos, 40 anos, 2 anos, pode escorregar a reputação da companhia em função de um incidente de cibersegurança. Quando a gente olha para a cibersegurança, a KPMG ela desenvolveu uma pesquisa olhando qual é a maior preocupação dos executivos hoje referente à cibersegurança. 82% dos executivos, eles trouxeram a preocupação de quê? De indisponibilidade do ambiente em função de um ataque de cibersegurança. Por que eles têm essa preocupação? Quando a gente vai para um site de um fabricante internacional, ele aponta que o Brasil hoje é o segundo país com maior incidência de vulnerabilidade para ataques relacionados à cibersegurança. Então, esse é um ponto que a gente traz para olhar o quê? A reputação da empresa, será que eu estou preocupado, será que eu não estou? Nosso panorama nacional, nosso panorama internacional, quanto que eu estou evoluindo com cibersegurança, preocupado com os meus ativos dentro da companhia, preocupado com a minha reputação. Né? Então, como é que eu vou trabalhar isso? Então, o panorama hoje é um panorama de alerta. Né? A gente vê que tem empresas, tem companhias que estão investindo, tem aquelas companhias, os executivos que estão atentos, mas ainda pagando para ver o que acontece, e aí perdem de ter novos negócios, perdem de expandir os seus produtos em função de não se preocupar com cibersegurança. Então, a nossa contribuição para esse tema é esse olhar. Olha, existe a preocupação, precisamos de um investimento, mas de um investimento cadenciado, organizado, sustentável, para que mesmo o país estando suscetível, a gente consiga, de alguma forma, prevenir dentro do nosso mundo e a nossa reputação não se tornar líquida. Desculpa, e fazendo um gancho no que o Adolfo falou, isso é interessante do tema, porque a cibersegurança ela é uma preocupação dos usuários, das empresas e como política de segurança nacional. Então, ela tem vários níveis, assim. Então, não adianta você ter uma política da empresa se o país, como, né, não tem uma política, uma regulação, uma preocupação, e daí o usuário também. Então, é um tema complexo que você precisa de todos esses atores trabalhando para que, né, você tenha um sistema seguro. E eu diria que até um contrassenso, né? A gente pensar que cibersegurança não tem a relevância, às vezes, e o investimento que é necessário, quando a gente tem hoje a maior parte das nossas atividades comerciais, pessoais, no mundo virtual, né? Então, assim, praticamente as empresas hoje atuam de uma forma massiva no ambiente virtual. As reuniões praticamente são só virtuais hoje em dia, os sistemas, as plataformas, tudo acontece no mundo virtual. Então, assim, chega a ser até um contrassenso a gente pensar que não existe o investimento e a preocupação necessária com esse tema dentro das empresas, né? E tem falando nisso, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que as empresas todas viraram tech companies, né? Porque todas, de alguma forma, estão vinculadas à internet. Então, exatamente o que você falou. Você tem toda essa preocupação porque não tem mais empresas que não estão online. Então, todas são afetadas. E
Por favor, Adolfo. Eu ia falar que junto com essa mudança, teve também a mudança característica do profissional de cibersegurança. Né? Era visto como um profissional que ficava lá dentro de uma sala, fechado, executando operação, e TI, cibersegurança, não era envolvido no ambiente. Né? E gerou-se uma expressão que eu acho que pode ser melhorada. Eu, quando converso com algum profissional de tecnologia, vou ver com o negócio como é que a gente vai fazer. Vou ver, na verdade, ele é negócio, TI é negócio, cibersegurança é negócio, e aí ele tem que viabilizar ou com receita ou com eficiência. Ele tem que, eu sou como negócio, então deixa eu olhar para essa questão de cibersegurança, ver como vou ser mais eficiente. Então, essa mudança de panorama das empresas trouxe junto essa mudança de visão e ação do profissional que é envolvido com cibersegurança. Alinhado, foi excelente você ter falado, porque você me deu o gancho melhor ainda para falar o que eu gostaria. Que eu sempre digo que não é mais só uma questão regulatória, né, e de necessidade por conta da importância disso, e como muito foi dito aqui sobre a digitalização das operações, e também da globalização, né, porque muito se foi dito no empreendedorismo, iniciaram um projeto pensando global, então isso, para você conseguir atender, você tem que ser uma empresa de tecnologia, né, ou com um viés tecnológico. Então, necessariamente a gente precisa estar nessa linha. Mas muito mais do que isso é um diferencial comercial. Tem clientes nossos que chegam aqui, já contei até no canal aqui trocentas vezes, de grandes empresas tentando contratar nossos clientes que iniciaram a operação aqui no Brasil de forma bem pequena, né, tímida, mas exigindo padrões de alto nível, do ponto de vista de segurança. Então, caso eles não tivessem cumprindo aqueles protocolos que às vezes são solicitados além do que a lei pede, a grande empresa não fechava negócio. E o que isso significa para quem está começando ou para quem está crescendo? Puxa, menos um case relevante para eu mostrar no meu portfólio. Então, a partir do momento que você se preocupa com isso, você tem N ganhos. Um deles, óbvio, que é maior proteção, maior segurança. Dentre outros, esse diferencial que você vai poder oferecer para grandes empresas, mostrar teu know-how, a tua segurança, o teu preparo, o teu lastro para que você atenda eles. Caso contrário, morre na fase de avaliação mínima do compliance da grande empresa com o negócio. Então, esse é o panorama. Né? O panorama é, se você ainda não se preocupou, se você ainda não se convenceu, fatalmente, ou você vai por esse caminho, ou você vai morrer na praia. Desculpa. E é interessante isso que você falou, porque exatamente a cibersegurança, quando você vê em termos de compliance, de governança, palavras bonitas, ela vai ajudar você a ter mais transparência no seu negócio. Então, a partir do momento que você mapeia os seus dados, faz um inventário, você consegue ter mais segurança, você consegue ter mais transparência, você consegue... Então, além de todas essas questões de, óbvio, você evitar as ameaças cibernéticas, você também está melhorando a tua empresa, gerenciamento da tua empresa, administração da tua empresa. E o que é interessante, né, é que eu acho que começou a se falar muito sobre cibersegurança e as pessoas começaram a se preocupar muito por conta de uma exigência legal, né? Então, primeiro a gente teve ali a GDPR na Europa, que trouxe uma regulamentação severa do ponto de vista, né, de proteção de dados. Aí o Brasil veio também com a LGPD, então a gente tem, aqui no Brasil, a gente percebe que as coisas elas estão ainda se desenvolvendo, a gente está ainda num processo de amadurecimento do ponto de vista regulatório, né? Então, de tempos em tempos, a NPD abre algumas consultas públicas, divulga alguns guias específicos sobre temas que a Lei de Proteção de Dados ela aborda, né? Mas ainda é uma dificuldade para as empresas, né? Então, assim, como que vocês enxergam esses desafios também legais, né, de as empresas se adequarem em relação à proteção de dados e, consequentemente, isso gera reflexos na cibersegurança, né? E digo, complementando aqui o que a Vanessa falou, não só a LGPD, né? Porque a gente sempre, estamos aqui no Brasil e tal, mas não, pera lá, como a gente acabou de falar, empresas com atuação global, que hoje é comum, tem que lidar não só com uma, né, mas com uma série de regulamentações. Então, como que isso está moldando, né, as empresas, né, a direção estratégica da empresa com base nessas regulamentações?
Eu acredito que seja um primeiro grande passo. A gente ainda está verificando como que o Brasil vai utilizar de modelo, na minha opinião, um modelo de cibersegurança que vai ser utilizado, né? Porque, por exemplo, a Europa, ela é considerada como um regulador em cibersegurança. Então, ela tem diversas normativas em relação a isso. Então, o Brasil, ele pegou uma normativa, ele criou a LGPD e agora vai ter a agência, provavelmente, as agências de cibersegurança. Então, ainda não se sabe exatamente qual é o modelo. Mas em relação eu acho que é um passo muito relevante. Acho que as empresas estão se adaptando. Eu trabalho com médias e pequenas empresas, então eu percebi desde 2018, 2019, assim, por exemplo, antes você falava em cookies, ninguém sabia o que você falava, o que eram cookies, né? Hoje, como você entra no site, tem aquele banner dos cookies, eu já percebo que as empresas, elas conseguem entender essa importância sem você ter que explicar ou alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que está se criando uma cultura de cibersegurança. Devagar, mas está se criando sim. Então, eu acho que está sendo muito positivo. Eu acho que os próximos passos vão ser positivos também. A LGPD, ela impulsionou o tema de uma forma absurda, né? E aí, tanto para a adequação da própria LGPD, tanto para a implementação de processos, ferramentas, mas ela veio trazendo como um grande benefício, né, a normativa, os regulamentos, 3 grandes pilares para adequação dentro da empresa. Então, vocês precisam, empresa, se preocupar com pessoas, vocês precisam se adequar, olhar para processos e vocês precisam olhar para a tecnologia. Esse conjunto, olhando regulamentação, o pilar de pessoas, processos, tecnologia, vai, né, preocupado com a minha reputação, vai fazer o quê? Vai elevar a minha confiança digital perante o meu público, perante o meu consumidor, perante a quem eu estou fazendo negócio. Então, o tema-chave que eu diria que a regulamentação trouxe para corroborar com esse avanço é justamente essa confiança digital, essa preocupação com confiança digital. Então, para nós, eu acho que, olhando esses processos, confiança digital teve um grande ganho. Eu concordo e assim, e agora parando para pensar, ouvindo vocês aqui, é um negócio muito bacana, né? Porque ela veio com um escopo, né? Lógico, lastreado por uma ideia muito bacana, né? De proteção de dados, né? A importância disso, mas realmente talvez tenha alcançado a consciência, né, maior de cuidado de várias esferas da empresa, né? Então, acho que esse alcance, né, da mudança e da moldagem estratégica da empresa realmente passa a ser primordial, né? A gente vê cliente nosso que não tinha essa cultura de questionar várias áreas, né, a respeito do tema, e a gente fica até orgulhoso, né, de ver o cuidado. Tudo bem, tá certo que a lei impulsionou, né, mas é bacana, as coisas acontecem. Às vezes a normativa tem esse papel, né, de dar esse empurrãozinho, até porque é lei, tem a sanção, o pessoal fica com medo, né, e enfim, de alguma maneira está tendo, é bem significativa a mudança. Agora, sabemos que para tudo isso temos aqueles desafios jurídicos para fazer tudo isso acontecer, né, Vanessa? É verdade. E quando a gente entra nos desafios jurídicos, né, a gente olha sob o ponto de vista aí dos documentos que estão envolvidos, né, toda essa relação. E uma crítica, assim, que eu faço e que eu normalmente questiono os nossos clientes, né, quando a gente começa a olhar esses documentos e aí, tá no papel, tá tudo lindo e maravilhoso, mas vocês cumprem realmente com tudo isso, né? A própria lei de proteção de dados traz alguns prazos, né, que são exigidos. Aí a gente tem o papel do controlador, o papel do operador. Então, assim, como que vocês veem isso também na prática, né? Os desafios que vocês também enfrentam, porque eu vejo aqui quando a gente trabalha e analisa contratos dos nossos clientes, dos nossos parceiros, que muitas vezes isso é uma dificuldade das pessoas entenderem que aquele prazo que está no documento, ele precisa ser cumprido. E às vezes não é só o time do jurídico, né? Então precisa ter realmente essa conversa com o pessoal, com o time de segurança, com o time de TI, para avaliar se tudo aquilo que está no documento realmente faz sentido para o tamanho da empresa, por exemplo, para a complexidade do negócio. Bom, quando a gente olha esses desafios impulsionados pela lei, a gente traz alguns exemplos, né? A própria LGPD, ela traz um desafio seguinte: quando tem um incidente,
você tem que reportar esse incidente. Todo incidente deve ser reportado? Aí ela traz uma palavrinha, não, quando ele for relevante. Mas o que é o relevante? Como que você vai mensurar essa relevância? Então a gente aplica métodos, né? A gente olha volumes, olha a questão de atendimento e a gente define, estabelece em políticas essa relevância. Mas a própria lei ela não traz essa, né? Será que seguimos um caminho correto? Então esse é um ponto prático que a gente traz sobre esse desafio da própria LGPD, da lei, né? Trazendo para... Outro desafio que tem agora bastante recente, estávamos conversando aqui nos bastidores, é o quê? É esse desafio entre a entrega do relatório para atender a lei de igualdade salarial, que você precisa trazer ali todas as informações detalhadas para que a empresa que possui aí mais de 100 colaboradores precisa entregar um relatório detalhado de quanto ganha. E aí a gente está falando de uma empresa com 100, 200 colaboradores, vai ter um diretor, tem um presidente, um vice-presidente, 2, 3 gerentes. Quando você passa a entregar esse relatório, o que acontece? Você passa a identificar um titular do dado. Não é mesmo? Você juntou duas informações, cargo e salário. Opa, diretor 50 mil, só tem um na empresa, é o João. O João está ganhando 50 mil. E a lei, a LGPD fala que você tem que anonimizar os dados, você tem que se preocupar. Só que ela não fala na entrega do relatório, a lei de igualdade salarial, ela não fala que você precisa anonimizar, quer dizer, ela fala que você tem que cumprir a LGPD. Aí você vai anonimizar, mas você tem que entregar um relatório detalhado e que você vai trazer essas informações. Então, na prática, a gente está vivenciando já esses conflitos. E ele é muito real que ainda, né, não tem uma solução ou uma orientação da nossa agência da NPD. Então, tá aí um grande desafio aos doutores, à doutora, né, auxiliar aí na melhor forma para que seja feita essa entrega desse relatório. Algumas dificuldades que a gente vê no escritório, eu acho que quando a gente fala em compliance sempre vem esse problema, essa questão, que é a implementação, né? Porque nós como advogados fazemos papéis muito bonitos, muito bem elaborados, mas em algum momento a gente vai entregar aquilo, né? E a empresa vai tomar as rédeas daquela questão. Então, é sempre uma questão de como implementar, se vai implementar, né, fazer uma reavaliação daquilo. Às vezes a empresa não está confortável em fazer uma reavaliação ou ter indicadores, enfim. E também pensar que a questão de proteção de dados ou cibersegurança, não adianta a gente fazer um documento e o chefe, o gerente, ele se comprometer. É desde a pessoa do RH até os funcionários, a pessoa que está às vezes no balcão. Então todo mundo tem que entender aquela importância do dado, todo mundo tem que, né? Porque às vezes o vazamento não acontece na pessoa que está, sei lá, entra no Facebook ou entra no e-mail que não poderia, ou baixa um software que não poderia, que não é seguro. Então é um trabalho muito em conjunto. Então acredito que essas duas questões são relevantes. Concordo com a doutora que o processo de implementação de um programa de privacidade que vai muito além dos requisitos legais, né? Quando você olha para esse programa de privacidade, o primeiro tema que envolve aqui é a cultura. Né? Então você precisa culturizar a empresa, implementar um processo de cultura, colocar na mente de todos os colaboradores, lá da parte operacional, da parte estratégica, da parte tática, de que é importante, de que você vai fazer uma coleta de dados. Por que eu vou coletar esse dado? Por que no meu cadastro de currículo eu tenho que perguntar se a pessoa, qual é a religião dela? Basta eu entender a necessidade. E a lei traz isso. Qual que é a necessidade de pegar esse dado? Então eu olho, eu preciso que ele trabalhe no sábado. Então pergunto se ele tem disponibilidade para trabalhar no sábado. Não pega um dado sensível. Então quando você olha essas questões de implementação, a própria lei ela fala sobre o relatório de riscos. Né? Tem que entregar um relatório de riscos. Mas ela não explica como que é esse relatório de risco. Ela não fala quais são os requisitos que devem ser cumpridos. Então, lógico, a gente busca em frameworks, em questões internacionais, apoio, né? E a gente olha questões de risco, ISO, olhando o risco, a gente traz as informações e pontua. Mas a implementação, eu concordo com você, Tati. É um fator que é o desafio. É o desafio do dia a dia. E sabem que a gente tem vários casos que a gente acabou atuando ao longo do tempo de situações extremamente distintas. Assim. Teve uma que foi bem curiosa, que foi um grande grupo, dono de várias marcas que tem autorização para vender marcas de luxo aqui no Brasil, e nos procuraram para que a gente prestasse assessoria de implementação do programa de governança de dados. Né? Legal. Daí a gente pensou,
vai ser interessante, né? Porque a princípio tinha e-commerce envolvido, né? Mas de forma mais preponderante unidades físicas, mas tinha e-commerce envolvido. Mas a grande questão que surgiu na época era que vendedores de lojas físicas interpelavam alguns clientes por meio do WhatsApp para notificar sobre novidades, para mandar foto, né, das novas peças, e isso era muito comum, né, no desenvolvimento dessa atividade deles nas unidades físicas. Inclusive, o uso do WhatsApp era uma ferramenta também bem interessante para a geração de receita, em especial na época da pandemia, que as pessoas não iam, porém o WhatsApp era a ferramenta de engajamento ali. E eis que a gente fez todo um estudo, né, super legal, que nem a Tati comentou, desenhamos o fluxo comercial, né, em conjunto com o cliente, para entender como que aquele dado transitava, né? E eis que a gente chegou na questão do WhatsApp. E a gente fez várias recomendações, né? Porque é muito amplo ali, né? Pode-se pedir tudo o que quiser, depender de quem está ali na frente. E a gente tentou dar todo um tratamento cuidadoso, né, em recomendações. Porém, a empresa olhou tudo aquilo e falou, olha, vamos fazer tudo menos isso, né? Porque isso aqui vai ser um problema para nós, veja, é um desafio, eu vou gerar mais atrito com o meu cliente, pedindo aqui uma etapa a mais e tal. Então, assim, prezando pelas minhas vendas, eu vou deixar de lado esse item. Ok, né? A gente ficou preocupado porque, enfim, era um tema delicado, né? E a gente sabe o quanto que informações de WhatsApp podem se proliferar de uma maneira incrível, né? Então, enfim, desafios jurídicos, operacionais, que envolvem ferramentas tecnológicas, que é o meio pelo qual a empresa atua, né? E a gente está falando ali, eventualmente, de dado sensível, porque se a pessoa manda uma foto dela, fala, olha, com o meu cabelo penteado assim, isso é exemplo real, teve lá. Não, uma pessoa manda a foto do penteado para ver se tem uma roupa que combina, né, ou mostra uma outra peça de roupa no corpo para mostrar ali. Então, veja, poxa, mostra toda a pessoa como um todo ali, né? Então, aquela imagem poderia vazar para outros fins, né? Então, uso indevido dos dados, né? Mas, enfim, uma loucura, né? Que faz parte do desafio e cabe à empresa eleger prioridades, né? Às vezes fica no roadmap, né? Para desenvolver. Mas eu acho que, assim, realmente, né? O maior desafio jurídico, o Adolfo tratou muito bem do seu ponto de vista regulatório, né? Então tem questões que a lei traz, que o normativo traz, que às vezes não está tão claro e cabe a nós, né, interpretarmos naquele momento ali qual que é o potencial lesivo, a relevância daquilo para dizer se, poxa, eu vou notificar ou não, né, como que eu vou tratar aquilo. Como também temos esse outro lado, que fiz um baita de um trabalho, porém eu dependo do outro lado para desenvolver, né? Então acho que está bem nítido aqui que desafios não faltam. Porém, temos sempre recursos tecnológicos que nos ajudam, né, pessoal, a desenvolver. E a gente sabe que a tecnologia, nesse ponto, tem se desenvolvido muito, né, para ambos os lados. Mas digamos que focando aqui para como que essas tecnologias emergentes em cibersegurança podem nos ajudar, eu gostaria que vocês compartilhassem algo, né, da experiência de vocês que vocês provaram, testaram e que realmente ajuda, né, ou que interfere. A gente já viu N plataformas que auxiliam no diagnóstico, né, inclusive que já trazem até o relatório pré-formatado, né? Então, a inteligência artificial está aí para auxiliar mais ainda, né, e também para prejudicar. Mas, enfim, vamos colocar o tema na mesa aqui, que eu tenho certeza que vai ser bacana esse bate-papo. Eu acredito que realmente a inteligência artificial, né, considerado a grande palavra do ano, eu acho, inteligência artificial,
Eu estava até antes estudando um pouco sobre as tendências em cibersegurança, só que a inteligência artificial traz umas questões complexas, assim. Então, por exemplo, que a gente nem se dá conta. As nossas decisões, provavelmente daqui a uns anos, vão ser tomadas baseando também no que a inteligência artificial generativa nos dá, né? E essas decisões e essas informações que vêm da inteligência artificial podem ser informações que não são totalmente corretas ou inverídicas, enfim. Então, o quanto nossas decisões também não vão ser erradas ou mentirosas baseadas nisso. Então, a inteligência artificial é realmente uma ferramenta, vai ser cada vez mais, tem vários projetos nesse sentido, mas também, como tudo, tem que ser usado com uma parcimônia, né? A questão da deepfake também é uma questão muito complicada. E o que eu falo sempre você pode usar um monte de ferramentas, mas usar, né, em standards, por exemplo, a ISO, sempre como direcionamento, ou outros modelos que você tem internacionalmente, para se basear no que são aquela palavra cibersegurança razoável, né? O que é o mínimo requerido em relação a isso. Então, claro, usar ferramentas, mas sempre se basear no que já tem. Eu acho que é muito importante, assim. Eu concordo. Quando a gente olha metade do ano passado para cá, né, o tema ChatGPT é o tema, né? Bombou, né? Tema. Ele bombou, ele veio para ficar, isso ninguém tira mais, né? Não. E é muito bom. Então, quando eu falei lá que profissional de cibersegurança é negócio, então ele vai ter que olhar para a receita. Ele não vai conseguir gerar receita, mas ele tem que olhar para a eficiência. E a inteligência artificial, junto com ferramentas novas, por exemplo, um CIEM, que é uma análise de ambiente, né, de uma forma muito superficial, ele já traz essa verificação com inteligência artificial e vai gerar eficiência para o time operacional. Quando a gente olha para uma ferramenta de análise de código, né, para SAST, análise de código fonte, para verificar se tem aqui pontos com vulnerabilidades dentro do código que está sendo desenvolvido. As ferramentas de hoje, ela aponta, olha, tem aqui e o padrão é esse. Com a inteligência artificial, o que o mercado já está desenvolvendo? Ferramenta de SAST para olhar o código-fonte e vai falar, olha, tua vulnerabilidade é essa, tua correção é aqui, e aplica nesse botão que a gente já vai corrigir, a gente já vai mandar para request, para o time de teste, para você já mandar em produção. Então, o teu ganho operacional de eficiência é fantástico. Então, a inteligência artificial ela vem para ajudar em ferramentas, entre tantas outras ferramentas que podem ser implementadas no ambiente, olhando para a cibersegurança. E eu super concordo com a Tati quando ela comenta das preocupações, né, quando a gente olha para a cibersegurança. Identificação visual, por exemplo. Não sei se final do ano, começo do ano, a gente teve um caso no Rio de Janeiro de uma moça que foi identificada, estava num pré-carnaval, foi identificada, veio a polícia, fez a primeira abordagem, abordou ela, e ela falou, eles viram, não, realmente não é você que está aqui. Mas ela tinha as características de uma pessoa que o software indicou e avisou a polícia. No decorrer do dia, teve uma segunda abordagem com uma característica completamente fora do normal, e foi uma abordagem que a moça se sentiu completamente mal em função da abordagem, né? Enfim, teve toda uma consequência por trás disso. E depois provou-se que, de novo, a ferramenta que estava indicando que ela era uma pessoa com riscos para a sociedade, não era ela. Ela teve que provar. E ela ficou com medo de sair de casa agora. Teve governador que pediu desculpa, comandante que pediu desculpa e tal, em função de uma aplicação de uma inteligência artificial que trouxe uma informação que não estava tão coerente assim. Lógico que a gente sabe que esse processo de aprendizado ele ainda vai ser longo, né? Mas nós vamos conseguir sair muito bem do outro lado. Porque a gente tem o poder de adaptação, né? E a velocidade com que as coisas vêm acontecendo. Então hoje a gente usa aqui o ChatGPT para tirar alguma dúvida e ele traz um material bastante consistente. Cabe a nós fazer essa lapidação a lapidação final, né? Então eu acho que quando a gente olha para esse ambiente futuro, a preocupação é extrair o melhor da inteligência artificial, olhando para a TI, para a cyber, na minha eficiência operacional. E só complementando, que é uma discussão muito interessante, né? Que para você conseguir evitar esse tipo de questões, né? Por exemplo, até questões de racismo, enfim, sim, em relação a isso, é sempre tem um grupo muito multidisciplinar e diverso, que vai ter outros tipos de etnias, outros tipos de pensamentos, outros tipos de uma pessoa dos direitos humanos, uma pessoa do TI, para realmente evitar que esse tipo de situação aconteça, né?
Então, O que é interessante, né, escutando que vocês falando sobre isso, né, é que a gente fala muito em tecnologia, né, em ferramentas que podem nos ajudar a melhorar nossos processos, né, que podem impulsionar negócios, mas no final do dia, quem opera a tecnologia ainda são pessoas, né? Então, assim, não só quando a gente pensa nessas ferramentas como um mecanismo também de apoio em combate, né, em mitigação de riscos desse tipo de situação envolvendo cybercrimes ou até mesmo as situações que vocês comentaram agora envolvendo a própria inteligência artificial, né, e o resultado que ela traz para nós, a gente tem a questão das pessoas também muito presente quando a gente fala em prevenção dos riscos dentro de uma empresa, né? Porque não adianta nada a gente ter processos super complexos e processos super robustos de tecnologia para prevenção de riscos, né? Mas se a gente não tem pessoas qualificadas, não só na equipe de segurança, como as pessoas da operação, né? Então, me parece que o principal, né, não é só a gente implementar, né, processos robustos de prevenção de riscos quando a gente fala de segurança da informação, mas é a gente qualificar pessoas, né, de a gente treinar as pessoas para que elas entendam o que é um risco, porque às vezes as pessoas, eu vejo assim, atuam de uma forma tão inocente em certas situações, né? Mesmo aquela questão da senha, por exemplo. Vou colocar aqui, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque é fácil, né? Quem nunca? E aí, assim, isso, as pessoas não têm noção do risco que isso realmente pode causar numa operação, né? Vocês têm alguma experiência, assim, ou algo relacionado a isso, assim, que vocês veem na prática também? Pode falar que eu vou pensando numa resposta. Então, quando a gente olha a prática, a gente está entrando no tema de conscientização. A gente sempre recomenda para os nossos clientes um programa de conscientização, mas um programa efetivo. Não aquele onboard, quando o colaborador novo entra, que 5 minutos de vídeo, tchau e benção. Mas um programa em que você tenha capacitação semanal, capacitação quinzenal, capacitação mensal. E aí você pode usar suas ferramentas de casa. Você não precisa investir uma grana alta para fazer esse processo de comunicação e treinamento. Geralmente as empresas possuem já ou uma agência que faz a publicidade interna, a comunicação interna, ou até mesmo uma área de comunicação dentro da empresa. Então vamos extrair o melhor dessa área e vamos trazer o tema de cibersegurança, tema de privacidade de dados, para que seja ali bombardeado o colaborador de informações boas, de preocupação, inclusive, de como ele vai se comportar quando ele estiver em casa. Porque antigamente tínhamos um conceito de perímetro. Quando a gente olha para perímetro, eu estou dentro da organização e controlo o meu perímetro e beleza, resolveu o meu problema. Hoje o conceito de perímetro caiu, porque hoje você tem colaborador trabalhando em Curitiba, colaborador trabalhando na Bahia e colaborador trabalhando em São Paulo. Como é que você controla isso? Um dos elos importantes, de forma errada, dizem que o elo mais fraco é a pessoa. Eu digo que o elo mais importante é a pessoa. Então você tem que investir em um programa de capacitação. E quando você falou exemplo, e quando a gente olhou para uns clientes e dando a nossa vivência em projetos, estando em vários clientes, teve uma situação em que a empresa ela recebe dados de pessoas politicamente expostas, Quando recebe dados de politicamente expostos, tem que essa pessoa, esse titular do dado, ele tem que mandar a foto dele segurando o RG. E aí ele tinha os colaboradores, enfileirado, trabalhando nas suas atividades do dia a dia. E quem recebeu esse político, que estava ali com o documento, com a foto, achou bacana, falou, poxa, que legal, estou atendendo determinado político. E tirou o celular e tirou uma foto, tirou um print. Nesse momento, gera-se um incidente, Eu tive uma violação. E olha a importância da conscientização. O colega ao lado identificou esse processo de vazamento, imediatamente acionou os responsáveis, o time de cibersegurança, o DPO, foram lá, conversaram com o rapaz, entenderam, mostraram as medidas, as preocupações que existem, fizeram uma verificação para que esse dado não tivesse vazado, ido para uma nuvem
particular e na sequência os dados tivessem ido embora. Então, e estancou-se ali, resolveu-se um incidente, né, de novo instruir. Então, a gente viu aqui a efetividade de um programa de treinamento, né, de conscientização. E quando a gente olha para isso, tem aqui o relatório da Verizon. Ela identificou o seguinte, que 82% das violações do mundo são, quando a gente olha para a cibersegurança, é causado por erro humano. Porque a incidência de ataque vem ainda por e-mail. Então, é um link que eu vou ter que clicar errado e você está na correria do dia a dia, você não faz por mal. É pessoas. Uma vez eu quase caí. Estava em uma reunião, veio um WhatsApp, olhou, aí o camarada me chamou no Instagram, te mandei um link. Daí eu falei, mas como assim, mandou um link? Não, no restaurante, para você ganhar uma promoção. E eu estava numa reunião e vendo e respondendo para ele, vendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, que é o nosso dia a dia. Sim. E aí, mas quase. Quando eu pensei, falei, não, mas espera, eu não me inscrevi em nenhum restaurante. Eu nem sigo o restaurante. E aí o cara mandou no meu SMS, não mandou nem no WhatsApp. Por isso que não chegava para mim, mandou no meu SMS. Eu falei, não, cara, isso aqui tá errado, não vou nem clicar. Respondi pro cara, não vou nem clicar porque isso tá errado. E o cara sumiu, me bloqueou lá. Mas as pessoas acabam, dado a técnica de engenharia social que há por trás, né, que as pessoas, que o atacante utiliza, ele acaba, de fato, ludibriando quem está ali, pega no dia a dia e você, por um detalhe, você acaba clicando. E aí tem um relatório, a complementação desse relatório diz o seguinte, que nas ações, nas empresas que realizaram treinamento e conscientização durante um ano, mas um programa de treinamento, teve uma redução de 34%, que era 34% do nível de ataque, para 5% do nível de ataque relacionado a phishing. Então a gente vê a efetividade, e é um relatório super recente. Então a gente vê a efetividade de um programa de treinamento, e é onde é um ponto que a gente olha para investimento. Eu não preciso investir uma grana para isso, vou deixar usar as ferramentas que eu tenho dentro de casa para fazer isso e conscientizar meus colaboradores, conscientizar todas as camadas, operacional, estratégica e a tática, para que todos estejam cientes relacionados aí às suas atividades. Sem contar que, se o colaborador, enfim, o integrante do time tiver capacitado, ele é mais um elo forte para ajudar na implementação, que é um desafio que a gente acabou de comentar aqui. Com certeza. Então não é algo faço para cumprir tabela ou apenas para identificação de situações. Não, ele pode fazer parte, inclusive, do comitê que vai implementar isso, e ele pode até ser o embaixador interno, ajudar no endomarketing, por exemplo, desse tema. Perfeito. Quando a gente está implementando, a gente recomenda para os nossos clientes, né, implementando ali os processos e referente ao programa de privacidade, a gente recomenda a figura do Privacy Champion. Quem que é esse Privacy Champion? É um profissional da área de comunicação, da área de RH, da área de tecnologia de sistema, de infra, de contabilidade. São profissionais das diversas áreas da companhia, que eles são capacitados e treinados pelo escritório de privacidade para o primeiro nivelamento do que é lei, como é, o que não é. Depois a gente começa a implementar programas com ele de treinamento para fazer análise de risco. Explicar para ele não só o que é, mas como deve ser feito e qual a preocupação de um Privacy by Design. Né? É um tema super complicado, mas não é uma análise de risco, no fundo, é uma análise de risco para um produto novo que está nascendo. E aí você já começa a vir com um tema que a gente vê muito, né? Experiência do usuário. E aqui eu vejo que pode ser meio utópico, né? Mas é um sonho meu. A gente vê a experiência do usuário muito forte. Experiência do usuário, tudo para nós hoje é experimentação, né? Então vamos começar a colocar também a segurança para que a experiência do usuário seja efetiva com cibersegurança, não trave o negócio, né? Não deixe de lançar um produto novo, mas que esse produto novo já venha com as características de preocupação para atender os direitos do titular. Já venha com a preocupação de como eu vou excluir os dados quando ele me solicitar. Então, já pensando na experiência do usuário, trazendo a segurança. Mas tudo isso com base no quê? Treinamento e conscientização de pessoas capacitadas, habilitadas para trabalhar com o tema. Eu concordo. Acho que capacitação é o tema.
acho que quando a gente fala de cibersegurança, né, já esse nome cyber já distancia as pessoas, porque elas, o que é cyber, né? Uma coisa tão fora da minha realidade, cyberespaço, cybercrime, cyberguerra, então é tudo muito, muito abstrato. Então, exatamente essa criação de capacidade, a conscientização é muito relevante e complementando, acho que eu vou até um pouco mais além, assim. Eu estou pensando muito nisso, que eu acho que deveria ser algo ensinado em escolas, porque os adolescentes, as crianças têm acesso ao celular, têm acesso, os dados deles também são utilizados. Você vai num restaurante, né? Eu fui esses tempos com um colega no restaurante e ele trocou os dados dele por uma torta. Eu não me conformei. Eu falei, você é advogado, como que você troca os seus dados assim, por uma torta? Uma pergunta. Mas era uma torta boa? Era de Nutella? Não sei, porque eu fiquei tão... De Nutella eu troco. Não, mas assim, esse conhecimento da importância, esse valor econômico, sabe? Então, eu acredito, concordo, eu acho que a conscientização, essa palavra até que não estou conseguindo pronunciar, mas a criação de capacidade é a chave para a cibersegurança, para a proteção de dados. E a própria lei, a LGPD, né, que a gente está comentando bastante, ela traz como princípio o atendimento aos direitos do titular. Tem um rol lá de direitos e nós, como titulares, como pessoas, como cidadão, não estamos acostumados a exercer os nossos direitos. Então a gente sempre tem que recorrer a um advogado. Não, deixa lá. Deixa, acertou. Você sabe que você está sendo passado para trás em determinado momento, a gente, como cidadão, por algum direito, acaba não, nem vou exercer meu direito. E aí, quando você é instruído desde pequeno de que você tem direitos e você tem que recorrer a isso. Você precisa recorrer, é teu direito, você não pode abrir mão disso. Você não pode abrir mão de solicitar, como é que você pegou meus dados? Para quem que você está compartilhando os meus dados? Por quanto tempo que você vai armazenar meus dados aí? Então a gente tem que exercitar e estimular. Por outro lado, a empresa tem que estar pronta para responder esses direitos. Esse é um ponto importante. Então a lei, ela traz o princípio, ela traz a obrigação do titular olhar para o direito, mas a empresa também tem que olhar e falar, como eu vou responder isso? Quando eu me solicitar para excluir um dado, eu posso excluir? Poxa, mas eu não criei nenhuma matriz de temporalidade ainda para saber por quanto tempo esses dados têm que ficar dentro da companhia. Eu não criei um processo de resposta à solicitação. Então são pontos chaves importantes e aqui, quando a gente olha para isso, vai a dica para os nossos telespectadores, né? É justamente olhar para 4 pontos importantes quando olha para os direitos dos titulares. É a solicitação, quem está solicitando, se de fato é o titular do dado, né? Quais os direitos e como eu vou atender os direitos desse titular, como eu vou processar esse meu dado, essa solicitação dentro da companhia, porque eu tenho um prazo para responder e de que forma que eu vou responder isso. Qual é a governança que eu tenho sobre esse chamado que foi feito para eu realizar e garantir, em caso de questionamento da ANPD, garantir não, eu atendi dentro do prazo. Então, o titular tem o direito, né, e a empresa tem, salvo engano, me perdoe, o dever, né? É o dever de executar a resposta, né? Até o 6º período valeu, né? Aqui tá dando aula. Olha, a gente começou a falar agora sobre capacitação e ficou mais do que evidente a importância disso, né? Tanto para conscientização, para execução, para o auxílio, para você difundir isso na empresa, mas também quando ocorre o fato, né? O incidente que está relacionado aos dados ali, um cyberataque, enfim, o que ocorreu e como saber agir. Quanto mais bem capacitada a equipe ou as pessoas que estão envolvidas na operação, melhor a resposta, né? Como, por exemplo, algo que aconteceu recente, também estava compartilhando nos bastidores, com um cliente nosso, onde ele teve a conta da empresa acessada ali, né, hackeada por um terceiro e subtraiu-se o valor, uma monta relevante de valores que não eram nem dele, né, nem da empresa, eram de clientes. E eis que a primeira coisa que aconteceu foi ele entrar em contato conosco, desesperado, né? Não estava muito bem preparado, né, sob o ponto de vista de processo, mas ligou para os advogados, né, e falou, meu Deus do céu, o que aconteceu? A gente falou, pois é, lembra que a gente tinha dito, viu só? Mentira, a gente não falou isso. A gente, na hora que a gente fez, a gente acolheu e falou assim, vamos resolver. Não, porque eu deixei
as senhas no e-mail, em grupo de WhatsApp. A gente falou, não, pera lá. Antes de você dizer, de se assumir como culpado, vamos entender o que aconteceu. E eis que iniciou-se uma auditoria tecnológica em especial para tentar entender o que tinha acontecido. Nós também conjuntamente avaliamos as evidências, né, de tudo aquilo que a gente tinha reunido e constatamos que talvez o ponto frágil de tudo não tinha nem sido o próprio cliente, mas sim um fornecedor dele que era um meio de pagamento, né, relacionado a um banco que fazia as transações em lote por meio de API. E eis que ele também interpelou esse fornecedor, o fornecedor não estava transferindo, não estava compartilhando tanta informação, e eis que quando a gente chegou com o dossiê da auditoria, mais o nosso parecer técnico-jurídico sobre o tema, aí o fornecedor falou, não, beleza, a responsabilidade é minha, porque ficou evidenciado que a falha tinha ocorrido, a vulnerabilidade dentro da API, por meio da API. Então, o nosso cliente não teve culpa. Porém, a primeira atitude dele foi pensar, sou culpado, vou assumir isso perante meus clientes. Essa seria a resposta dele. E daí a gente trabalhando, mais preparado do que ele, né, dando esse lastro, a gente conseguiu auxiliar ele a dar resposta aos clientes e não se responsabilizar por algo que não tinha nem sido ele o causador. Então, realmente, lidar com esses incidentes é algo super relevante e quanto mais capacitado, melhor. Então, não sei se vocês já tiveram alguma experiência relacionada a um incidente e como reagir perante. Acho que é legal compartilhar com o pessoal. Acho que a questão principal é o planejamento, né? Então, se puder dar um conselho, né, em tese, como agir, é o planejamento. Então, se planejar em relação a isso. Diz que quando acontece o incidente, não é o momento de você criar uma política, por exemplo. Então, se planejar, ter uma equipe multidisciplinar participando, elaborando, até a forma de comunicar esse incidente é relevante. Então, ser transparente com as pessoas envolvidas, né? Mas, claro, não necessariamente... Como advogado, sabemos exatamente como assumir essas questões, enfim, ser amparado por um advogado. Então, o meu conselho seria o planejamento e a busca por profissionais adequados em relação a isso. Mas a gente vê que é cada vez mais importante, a gente volta com a questão de a confiança do seu cliente. Então, se planejem e invistam de alguma forma, né? Dica de ouro. Dica de ouro. Quando a gente olha para a metodologia, a gente está falando de resposta a incidente, né? Olhando num ambiente bastante prático. E aí o plano que a doutora Tati comentou aqui é justamente eu ter um plano de resposta a incidente para promover uma resposta coordenada dentro da empresa. E aí a transparência que você comentou, né? Eu vou notificar a NPD, digamos que teve violação de dados pessoais, afetou lá a minha tríade, né, de disponibilidade, integridade, e eu atendi a relevância, então eu vou notificar. Notifico o titular, tá claro, internamente na empresa, eu notifico ou não teve relevância, não preciso ir para a mídia. E se a mídia descobrir, como é que eu vou me comportar em relação a isso? Meu time de comunicação está envolvido nesse plano de resposta a incidente? Aí a gente vem um pouquinho mais para baixo, né? Eu preciso comunicar internamente, eu preciso ver como é que tá, mas eu preciso também ter uma equipe pronta para mitigar o meu problema, porque se teve uma indisponibilidade do ambiente, para mitigar o meu problema e disponibilizar ele de forma rápida. E aí a gente tem uma gestão de continuidade que me permite ter um ambiente de disaster recovery, ver como é que está esse ambiente, se ele está funcionando, se ele responde à necessidade do negócio, né? Na técnica chama BIA, que é você identificar quais são as áreas de negócio, de processos de negócio que são críticos dentro da companhia, para você saber, poxa, aquela operação ela não pode parar porque eu vou deixar um faturamento em X mil reais. Quando a gente está em um momento de crise, vamos falar, é triste, é muita pressão, é muito estresse. Se você não tiver o plano bem escrito, se você não souber quais são as suas áreas, você vai sair do outro lado, mas vai suar bastante.
talvez até perder os cabelos. Não, e daí essa é a importância do Mas é profissional, complicado. né? Porque é o profissional que vai ter calma para conseguir verificar dentro daquelas opções o melhor caminho a ser tomado. Exatamente. Porque quando a gente está no meio do furacão, tomar decisões em relação a isso é muito complexo. E precisa agir rápido, né? Rápido. A gente auxiliou um outro cliente que também teve problema com um cyberataque e a gente precisou agir muito rápido para conseguir fazer uma ata notarial para demonstrar que, na verdade, os hackers tinham criado uma página semelhante à página da plataforma desse nosso cliente e através dessa página clonada, que eles inclusive patrocinaram, né, um anúncio no Google para conseguir que essa página ficasse por primeiro, né, quando pesquisasse o nome da plataforma. E eles estavam coletando dados desses clientes, né, do nosso cliente, e a gente precisou agir muito rápido para conseguir fazer uma ata notarial, porque a gente sabia que a hora que eles identificassem que a empresa já tinha percebido o que estava acontecendo, eles iam desabilitar e tirar essa plataforma do ar, e aí você precisa ter provas de que aquilo realmente aconteceu, né? Então, registrar uma ata notarial mostrando que realmente aquela plataforma era clonada comparada com a plataforma original do nosso cliente, né? Então, foi um desafio super grande. E aí, isso entra dentro de um plano, né, de resposta a incidentes, porque você precisa se preparar para os danos também que você vai ter. Como que você vai demonstrar para o teu cliente também, e às vezes para instituições financeiras, enfim, para, né, todos os envolvidos, que você agiu de forma rápida, né? E não só, às vezes, registrar uma ata notarial. As pessoas, às vezes, não sabem que existem até delegacias especializadas em cybercrimes. Sim. Que você pode registrar um boletim de ocorrência, você pode, inclusive, se tiver interesse, abrir uma notícia crime para que isso seja investigado. Só que quantas pessoas fazem isso, né? E isso dificulta também esse processo de investigação para tentar barrar um pouco, descobrir quem estava envolvido por trás desses ataques. Então, tudo isso precisa estar dentro de um plano, né, de contingência para uma situação como essa. Não, eu só até te perguntar, né? Eu imagino que fazer uma ata notarial, a ata notarial em si deve ter sido muito difícil, porque você vai ter que ajudar a pessoa que está fazendo realmente entender o que precisa ser feito, e às vezes são capacidades que você tem que ter. Eu imagino que deve ter sido complexo essa questão. Sabe, Tati, que você tocou num ponto muito bacana, que merece elogio, e eu ia falar exatamente isso. Nós fomos pessoalmente nessa delegacia de cybercrime e nós fomos surpreendidos muito positivamente pelas pessoas que trabalhavam lá. Muito bem preparadas. Foi assim, saí orgulhoso. Aqui foi na nossa cidade, né, que a gente foi, e assim, fomos, número 1, super bem atendidos, o que às vezes é difícil, né, numa delegacia, mas a gente foi muito bem atendido, as pessoas muito bem preparadas, super bem preparadas, falavam a nossa língua, então foi fácil. A gente narrou os fatos. Primeiro a gente explicou o que o nosso cliente fazia. Né? Então começa aí, né? Porque normalmente são soluções tecnológicas. A gente narrou o que o cliente fazia. Opa, entenderam. Então estavam antenadas com as soluções mais modernas do mercado. Número 2, compreenderam o que havia sido feito, talvez pela experiência, né, por já terem vivido situações parecidas, mas nos auxiliaram, inclusive recomendando outras medidas paralelas para que a gente conseguisse, enfim, outras abordagens perante o cliente. Então foi muito bacana a experiência. E foi legal também porque, assim, aqui a gente trouxe 2 situações que a gente viveu. Então, uma onde o cliente era menos preparado ou nada preparado, então teve a situação e não soube como agir, né? Então veio até nós, enfim, aguardando todas as diretrizes. Por outro lado, como a Vanessa narrou, esse outro cliente ele já tinha o DRP, Disaster Recovery Plan ali, né? Então já sabia o que fazer, já chegou municiando nós com informações e era simplesmente executar o planejamento. E foi aí que a gente ficou também muito feliz, porque a gente participou do programa de implementação deles, né? E as coisas funcionaram até no momento de crise. Lembrando que eles perderam receita nesse dia, porque parte da receita dos clientes foi para essa plataforma fake, né, clonada. Eles tiveram custo para lidar com a situação, porque, enfim, mobilizaram a equipe interna, mobilizaram o escritório de advocacia,
enfim, uma série de questões, mas conseguiram lidar porque estava aprovisionado, tinha fluxo, as pessoas foram acionadas e de forma rápida. No mesmo dia, a gente barrou, né, tecnicamente, lá, tecnologicamente, o que estava acontecendo, porque a gente acionou o Google, a gente acionou diversas plataformas. Os clientes foram informados e a gente se lastreou perante o órgão responsável ali e tudo deu certo. Então, realmente, com planejamento, as coisas funcionam. E foi até engraçado, porque enquanto a gente registrava a ata notarial, os hackers estavam tentando derrubar a plataforma original. Então, enquanto a gente registrava a ata notarial, a gente ia dando F5 na plataforma original para ver se ela voltava para conseguir gerar uma tela com... Né, a gente não conseguiu na hora, mas a gente conseguiu daí colocar os domínios oficiais, né, da empresa para registrar na ata. Mas para a gente ver como que a gente precisa agir muito rápido, né? Porque realmente, ao mesmo tempo que eles planejam às vezes o golpe por um tempo, né, e executam e conseguem capturar ali dados, enfim, valores financeiros de forma muito rápida, né, os hackers, eles também tiram do ar de forma muito rápida e não ficam, às vezes, nem rastros para você descobrir de onde veio, como aconteceu, né? Exato. E aí, complementando, né, quando a gente olha para a resposta a incidente, é fundamental eu ter o meu plano. Mas vou usar uma expressão que os militares usam muito, né? Quanto maior o meu suor, menor o meu sangue em guerra, né? Então, o que acontece? Eu preciso treinar, olha o tema de capacitação voltando à mesa, né? Eu preciso treinar o meu time que está envolvido nesse plano para que ele saiba o que fazer no dia D. Ele tem que estar pronto no dia D para a hora H. Então, como é que ele vai fazer? Então, aqui a conscientização envolve também resposta a incidentes. E um terceiro ponto beleza, passou o meu problema, restabeleci o ambiente. E as lições aprendidas? Nossa. Uma lista. Aí você precisa pegar essa lista e fazer dela um PDCA para você dentro da companhia. Olhar para isso e falar, poxa, aqui eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar aquilo. Nossa, a minha infraestrutura estava com vulnerabilidade nessa questão, eu não tinha visto. Nossa, ou então, quando eu fiz o meu pentest há 6 meses atrás, ele apontou essa vulnerabilidade, não tive tempo, não consegui implementar o patch para resolver isso. E aí, de novo, né, o profissional de tecnologia responsável por cibersegurança, ele é negócio. E a gente está falando de eficiência operacional. Então, a oportunidade de melhoria agora no processo de gestão de patch deles. Então, que pega essa lição aprendida e execute. Então, o tema de lição aprendida, eu acho que ele é tão fundamental e acaba ficando de fora. Não é porque eu vou resolver... Não, agora eu resolvi, mas eu tenho que melhorar agora, né? O time que está ganhando tem que mexer para ganhar mais. Então... Com certeza. E também para aqueles que não se prepararam nada, mas que estão em busca, ainda dá tempo, pessoal. Ainda dá tempo. Aqui nessa mesa, basicamente, estamos deixando esse recado. E aí vem os frameworks e a implementação, né? As metodologias, como que se faz, por onde começa, né? Eu acho que essa é uma grande pergunta que a gente recebe, né? Então as pessoas vêm nos procurar, mas da onde que eu parto? O que eu tenho que fazer primeiro? Antes de procurar uma assessoria ou concomitante, né? Como que funciona? A gente tem a nossa fala pronta, mas vamos ouvir a de vocês aqui para a gente construir isso e trazer essa preocupação e como que funciona essa metodologia para quem está nos assistindo. Uhum. Então, acredito que uns passos, por exemplo, seria primeiro buscar um profissional, né? Fazer um diagnóstico, entender o que acontece na empresa, os processos, como que funciona, da onde que vai, para onde vai, quem são as pessoas responsáveis, o que acontece, né, em relação a isso. Depois fazer uma avaliação desse diagnóstico, implementar, desenvolver indicadores junto com a empresa e sempre fazer essa reavaliação daquilo que você está propondo, né? Seriam esses temas gerais. Mas eu, fazendo uma propaganda aqui, eu acredito que seja importante também todo mundo voltar na questão de criação de capacidade, entender aquilo que se está se discutindo, né? Porque quando você vai ter um profissional que vai trabalhar para você, é importante que você também tenha uma opinião sobre o tema, você também saiba alguma coisa sobre o tema. E tem tantas ferramentas disponíveis por aí sobre isso. Então, acho que até esse podcast também é um ótimo começo para a pessoa, para o empreendedor,
entender mais ou menos o que se fala, né? E tem diversas metodologias que podem ser utilizadas, né? Tem diversos estudos sobre isso, mas eu acredito que seja entender a empresa, aplicar um tipo de programa, implementar. Você quer complementar? Complementa. Por favor. Então, quando a gente olha para o tema de framework, né, é ele quem vai acabar nos direcionando, trazendo os controles que a companhia precisa ter, que a empresa precisa ter. Mas antes da gente entrar nos nomes do framework, trazer aqui quais são os ganhos que você tem em relação a isso, é importante a gente entender que quando a gente olha para a cibersegurança, né, quando a gente olha para a privacidade de dados, ele é em camadas. Porque eu tenho controles técnicos, eu tenho controles administrativos e eu tenho controles que são físicos, que devem ser atendidos no meu processo de cibersegurança. Por que em camadas? Porque eu tenho os dados lá embaixo, aí eu venho para questões de ferramentas, aí eu venho para a questão de perímetro, aí eu venho para a identidade de acessos nos sistemas, aí eu vou olhar para a minha segurança física. Então a gente olha essa expansão, né, essa camada, essa profundidade que tem, e eu tenho que me preocupar com esses 3 itens. E aí quando a gente vai para o mercado, existem controles, existem frameworks que trazem como que a gente vai fazer essa implementação. Olhando para a cibersegurança, tem o NIST, tem o SysControl, tem a ISO 27001, 27002. Ali são controles que vai falar para você, olha, o que você tem que ter de mínimo necessário para o teu data center, para a tua sala onde que tem o teu data center. Esses controles, eles vão trazer para vocês, empreendedores, empresários, né, nossos telespectadores aqui, vai apontar para você como que você vai implementar isso. O que você vai se preocupar quando tiver que olhar para a gestão de acesso? O que é cobrado minimamente? Então, lógico, quando a gente olha para um NIST, ele é bastante grande, engessado, talvez não se enquadre para uma empresa menor. Mas tem o SysControl, que dentro do próprio framework ele traz ali, olha, para pequenas empresas, para médias empresas e para grandes empresas, quais são os controles mínimos que eu tenho. Tem empresa que se adapta super bem com ISO. Né? Se a gente olhar para a ISO 27001, veio uma ISO específica, que é 27701, olhando para a privacidade. E aqui, nessa ISO, ela vai mostrar para o empresário, para o responsável, como que vai executar um relatório de risco, como que vai executar o Privacy by Design, como que vai ser, se ela é o controlador dos dados, como que ela tem que se comportar, se ela é o processador dos dados, o que minimamente ela tem que ter. Então, a recomendação é olhar para esses frameworks, né? Lógico, ver o que se enquadra e entender quais são os pontos que eu preciso ter para direcionar e fazer a minha implementação de acordo. E aí, lógico, não precisa emitir um certificado de que eu sou aprovado pela ISO, porque acaba sendo uma grana substancial para isso. Mas é importante você fazer um assessment, como disse a Tati, para você garantir, você ter uma foto de onde você está e mostrar para o board da empresa, mostrar para o executivo, mostrar e você mesmo entender de onde você saiu para o avanço que você teve. Complementando, eu acho muito interessante esse conceito de cibersegurança razoável, né? Então, você tem o mínimo necessário. Claro, a gente não está dizendo aqui que tem que ter um mínimo, mas necessariamente assim. E você usar essas ferramentas, usar esses instrumentos disponíveis para você ter uma pequena empresa, uma média empresa, que não tenha como investir, então, em grandes profissionais, enfim, é conseguir se adequar nesse mínimo necessário de cibersegurança, exatamente. Exato. Eu costumo dizer esse mínimo necessário. Que é complicado falar isso. Mas... De uma expressão mais simples ainda, né? Vamos fazer o melhor feijão com arroz da paróquia. Perfeito. Eu não preciso, porque o ótimo é inimigo do bom. Vamos olhar para o melhor feijão com arroz da paróquia. Exatamente. Aqui a gente ganha o jogo. Exatamente. E assim, algo que te mostre a realidade, né? Aonde você está. Né? Porque às vezes fica, como a gente estava conversando nos bastidores, você conversa com o CEO da empresa... Não, eu estou bem, eu tenho uma empresa, uma equipe de TI, nós fizemos aqui o processo, todo mundo está capacitado. Ok, mas e na prática, com o diagnóstico, com o assessment? Realmente é isso que está acontecendo? Será que alguém não deixou passar nada? Então, com uma plataforma, você consegue ver realmente aonde você está. E tendo essa informação, você até consegue se respaldar em eventual incidente, porque você está de boa fé, você se preparou. Opa, não deu certo? Puxa, eu sabia que eu estava com aquele ponto fraco ali, frágil, perante a operação. Mas assim,
você calcula o risco. O empreendedor tem muito isso, né? Poxa, eu vou correr esse risco agora porque eu estou investindo meu recurso numa outra área aqui, mas logo mais eu vou chegar lá. Então, saber onde você está. E eu acho que essas soluções do mercado trazem muito isso. A gente já viu, e de N maneiras, até de maneira mais lúdica. Então, tinha até um sinalzinho, tá mais pro vermelho, tá mais pro amarelo, tá no verde. Opa, legal. Então, e assim, ir desdobrando ali no drill, você desce, esse aqui tá vermelho, você clica. Então, você conseguia enxergar exatamente qual que era o ponto crítico, que às vezes tinha um percentual de representatividade maior em relação aos demais itens, mas aquilo estava puxando para baixo. Então, você sabe até cirurgicamente aonde atuar. E aí você usa a habilidade de transformar esse processo cirúrgico, de identificar onde está o meu controle, em uma visão de riscos. E aí você leva com uma visão de negócios e risco para o teu executivo, para o dono da empresa, fala, olha, o risco da empresa é esse, ou estamos vulneráveis a essas situações aqui. Você transformou algo técnico, né, totalmente técnico, controle, auditoria, transformou isso em uma visão de negócio e elevou os riscos. Então, imagine você falar para o diretor, olha, o controle NC01 aqui da ISO, o diretor vai falar, não vi valor agregado na tua informação. Agora pensa o seguinte, chegar para o diretor e falar, olha só, tem cliente teu acessando dados de outro cliente, e é uma fintech, por exemplo. O cara fala, meu Deus, informação, vi muito valor, isso não pode acontecer, não, já está endereçado, a gente já olhou, o risco é esse, tal. Então você consegue ter essa habilidade de converter o ponto técnico em riscos. E eu acho que tem um outro ponto que a Tati comentou que é perfeito, que é o monitoramento e atualização, né, de todos esses processos que são implementados. Então, a implementação ela nunca vai ser estática, né? Então, ele depende sempre de uma análise contínua, de uma atualização, de um mapeamento dos riscos de forma contínua. Afinal de contas, empresas lançam produtos novos, a gente tem relações que mudam, o nosso ambiente virtual ele é muito dinâmico, então exige sempre esse esforço, né, de a gente olhar com uma certa periodicidade, continuidade para tudo que é feito, para avaliar se realmente ainda faz sentido para a empresa, né? Então acho que isso também é essencial quando a gente fala em implementação de proteção de dados. Esse papo tá muito bom, né, pessoal? Eu acho que vai ser um dos episódios mais longos. Mas eu sei por quê. Porque tomamos um espumante antes. Eu sempre brinco aqui. Não, sorte que estamos bebendo água, né? Porém, hoje tomamos espumante. Então, estamos bem empolgados, pessoal. Mas vamos lá. Caminhando, então, para o final do nosso episódio. Eu acho que a gente poderia deixar, para quem está nos assistindo, a nossa visão do que seria o futuro da cibersegurança e uma dica também especial para quem está nos assistindo, né, sobre o tema. Então, fiquem à vontade. Tati, pode começar. Eu acho que o futuro da cibersegurança é esse tema ficar cada vez mais comum no nosso dia a dia. Acho que as empresas vão se preocupar cada vez mais com isso, vão adicionar essa preocupação, adicionar um orçamento em relação a isso. Acho que a gente vai debater muito mais sobre isso. Acho que é só o começo de muita coisa que vai acontecer. Muita coisa vai acontecer esse ano, nos próximos 5 anos. Então, aguardem novidades do mundo, do Brasil em relação a isso. Uma dica em relação à cibersegurança, eu acho que é um tema muito interessante, eu recomendo todo mundo estudar, saber um pouco mais sobre isso. Não é um bicho de 7 cabeças, pelo contrário, e acho que faz diferença a gente ter um pouco de conhecimento, a gente se aprofundar mais no tema. Perfeito, Tati. Concordo. Quando a gente fala de cibersegurança, né, e privacidade de dados, é um tema que ganhou muita força no decorrer aí desses anos, né, desses anos próximos. Quando a gente olha uma dica para a empresa, para os empresários, né, se preocupe com os processos, né, para depois investir em ferramenta, para que a ferramenta se enquadre à necessidade da empresa, aos processos. E aí sim você vai ter uma ferramenta implementada que vai te ajudar ou vai te auxiliar na mitigação de riscos, mitigação de vulnerabilidade, né, e vai aumentar a eficiência operacional.
Mas é importante você ter os processos. E aqui também a gente traz, né, como profissional da área de tecnologia, a gente não pode deixar de falar sobre o futuro de cibersegurança, que o mercado está bastante aquecido. Né? A gente vê aí bastante pessoas migrando de áreas, né, deixando sua formação original, entrando, porque é um tema aquecido, porque a gente entende que tem muita oportunidade, muito crescimento, e a chegando vai trazer muita coisa boa. Então, a quem quiser migrar de área, né, trabalhar com cibersegurança, é uma boa dica aí. E complementando, cibersegurança não é só para ciência da computação, né? Cibersegurança é um tema de todos, os advogados, administradores, né, das pessoas do RH. Então, é um tema multidisciplinar. Acho que é importante deixar essa mensagem. Boa, realmente, tal como você saber operar no computador hoje, né, você ter uma consciência digital, é você também se familiarizar com o tema, né? Porque está interligado, como vocês bem falaram, a Tati comentou, é multidisciplinar. E se eu pudesse deixar também a minha visão aqui, e eu sempre falo isso, é que olhar para esse tema de uma maneira estratégica e realmente aplicar na empresa, você consegue tornar isso um diferencial comercial. Às vezes é esse apelo que os empreendedores precisam para desenvolver o projeto dentro das suas empresas. Então, essa é a dica que eu deixo e realmente, né, sobre a tendência, sobre o futuro, a gente só vê o volume e o valor envolvido nisso ano a ano crescer, né, com os custos relativos à cibersegurança. Salvo engano, tem um relatório daquela plataforma Statista, muito boa, por sinal, para quem ainda não conhece. É uma plataforma de estatística, acho que é a líder mundial. Ela está estimando, com base em vários especialistas, um custo com esse nicho na casa de 9 trilhões sob o ponto de vista global. Então é um mercado que ele vem crescendo, é um valor significativo, então isso movimenta porque realmente é importante. Caso não fosse importante, não ia movimentar tanto dinheiro quanto tem movimentado e quanto ainda vai movimentar. Então eu vejo dessa maneira e claro, né, não deixem de procurar profissionais qualificados aqui, né, porque acho que vale destacar e reforçar, mas a doutora Tatiana, ela está desenvolvendo, né, um curso de pós-graduação na PUC sobre o tema. Né? Então eu vou passar a palavra para a Tati para ela contar um pouquinho, porque a gente falou tanto em capacitação, né? Não sei se eu falei bobagem ou não aqui. Né? Não, muito obrigada pelo espaço. É um curso de extensão, né, na PUC. Quem tiver interesse pode se inscrever pelo site. E qual que é o objetivo do curso? Né? É um curso de mais ou menos 15 horas. Então, o curso é ajudar os alunos a entenderem esse complexo sistema e ajudar principalmente eles conseguirem encontrar ferramentas para resolver problemas práticos. Porque como as cyberameaças mudam muito, você pode dar uma base, mas os problemas práticos os alunos vão perceber, vão lidar no dia a dia. Então, a ideia é ser um curso prático em que ajudem a descobrir essas ferramentas e navegar nesse sistema regulatório de boas práticas, enfim. Então, quem tiver interesse... E acho que depois desse episódio aqui ficou mais do que claro a necessidade e a importância, né? Afinal de contas, a gente está cada vez mais exposto, né? Então... Com certeza. É super necessário. Obrigada. E assim, mais ainda, eu reforço porque hoje, se você for pesquisar cursos relacionados ao tema, né, pela internet, você vai ser bombardeado de alternativas. Porém, quem está por trás dessas alternativas, né? Aqui vocês conheceram. Então, uma profissional altamente qualificada que pode dar esse respaldo para você que está buscando um conteúdo bem especializado e específico. Então, recomendo. Né? Muito obrigada. Imagina, muito obrigada. É um prazer. E, Adolfo, você também, cara. Pô, o cara trabalha na KPMG. Eu não sei nem se precisa falar alguma coisa sobre isso, né, Adolfo? Então, se precisarem também, sabe que pode contar aqui. É uma pessoa, foi recomendada por todos que eu tenho interface na KPMG. Então, olha,
Obrigado por estar aqui, Adolfo, e contribuir. Então, precisando de alguém que dê também esse respaldo dentro de uma instituição de relevância, sabem que podem contar com o Adolfo. Agradeço as palavras, né? Para nós é importante poder auxiliá-los, né? E existe sempre aquela preocupação, né? Pô, mas vou gerar uma proposta? Não. A KPMG, ela, além de tudo, né, de uma excelente consultoria com profissionais aí, quando a gente olha para o time de cyber, fazer um pouquinho aqui, falar quem somos, né? Nós temos o sócio líder, né, da América, olhando aqui, é o Leandro Antônio, responsável por toda a parte de cyber, Américas. Nós temos o sócio Klaus, que ele é o responsável pela região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E eu, como gerente sênior, atuo aqui nessas regiões. Nosso time técnico, aí, nós somos compostos por quase 90 profissionais envolvidos, então nós conseguimos aí ajudá-los, né, de qualquer forma. Mas, sobre tudo isso, a KPMG é uma grande produtora de conteúdo. Então, no LinkedIn da KPMG, você vai buscar, vai encontrar vários conteúdos. Podem me acionar no LinkedIn também, Adolfo Kaviatkovski, que vocês vão achar por lá. Né? Podem me acionar no LinkedIn, a gente tem vários conteúdos. E às vezes, quando a gente fala de conscientização, o profissional interno de cibersegurança, isso é um cenário que vem se repetindo muito, tem dificuldade de levar o tema para o board. E aí a gente pode auxiliar nesse processo de conscientização, levar o que está acontecendo sobre riscos, levar esse tema para a diretoria. Porque a gente sabe que tem um peso maior, a conscientização. Então, se vocês precisarem de uma palestra, de conteúdo, fiquem à vontade para nos procurar aí, para procurar a KPMG, que vocês vão ser muito bem atendidos. Deixaremos na descrição desse episódio os contatos da doutora Tatiana, do Adolfo, para que vocês possam acioná-los aqui, conhecerem mais o trabalho deles, inclusive o link do curso de extensão, o links de acesso ou de contato de eventuais reports que a KPMG tenha sobre o tema. Eu sou um consumidor maluco pelos reports da KPMG. Sempre quando tem um tema importante, eu busco e sei que vou ter um respaldo lá. Então, pessoal, ficamos por aqui. Agradeço por terem ficado conosco até agora. E, mais uma vez, muito obrigado, doutora Tatiana e Adolfo, por terem construído esse conteúdo aqui junto conosco. E eu tenho certeza que agregou muito para quem está do lado de lá. Muito obrigado. Obrigada. Obrigadão. Vanessa, obrigado por ter ficado aqui comigo também, né, nessa incumbência muito agradável de ser host desse episódio. Ficamos por aqui e até a próxima.